Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, espiritualista e pesquisador da viagem no tempo. E neste programa eu vou apresentar alguns itens da Bíblia que eu colecionei e denominei como citações. São citações que nos auxiliam no dia a dia ainda hoje. São citações que nós seguimos, como eu falei ainda hoje, mas porém não sabemos qual é a sua origem. Então, aqui eu vou classificá-los, né? Bom, eu vou dividir este programa em dois capítulos, porque para que não fique muito extenso. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante: quem seguir estas citações vai se dar muito bem. Bom, vamos então dar continuidade. Ah, há referências com base na lei mosaica, que foi escrita por volta de 1447 a.C., e também em tempos anteriores e posteriores. Como é que eu cheguei à conclusão de 1447 a.C.? Fazendo alguns cálculos que determinam quando Salomão iniciou a construção do templo, que foi em 480, no quarto ano do seu reinado, e fui chegando com várias datas, e cheguei então à data de 1447, que é a data por volta onde foi escrita a lei mosaica. Bom, então vamos agora às citações. Uma delas versa sobre um amigo. E quem tem um amigo tem um tesouro. E eu posso acrescentar que há amigos que vêm, que vão. Porém, os amigos fiéis se reconhecem nas dificuldades, permanecendo para sempre enquanto estão encarnados. Bom, quanto aos inimigos, eu me refiro a pessoas e não a nações, que agem por ciúme ou por soberba ou ainda a inveja. E há uma citação que diz: aquele que abre a cova cairá nela. E quanto aos ciúmes, a Bíblia também fala sobre isso e diz que pode ser saudável ou doentio, porém, quem irá resistir ao ciúme? Uma outra coisa que nós temos é o coração. Este é muito importante. E um coração alegre leva luz aos outros e rejuvenesce e faz bem ao nosso corpo. Nós temos ainda que uma ave nasceu para voar, enquanto o homem nasceu para trabalhar. Embora nem todos gostem tanto de trabalhar e sempre acham quem trabalhe em seu lugar. Em termos de brincadeira, vamos lembrar sobre o Chaves e o senhor Madruga, que não gosta e foge do trabalho. Mas dando continuidade, né? Quanto à tua força, não te mostres débil ou fraco no dia do perigo, pois a tua força estará em perigo. Todos esses que nós vemos até agora, eu vou ler depois, basicamente e rapidamente, em que pontos da Bíblia eles estão referenciados. Bom, nós temos também e a humildade. Como é que a Bíblia trata sobre a humildade? E como pode ser comparada com a soberba? Temos que, enquanto um coração soberbo precede, a uma queda, a humildade precede a glória. Bom, e agora vale uma recomendação de um cuidado. Cuidado quando proferirem uma maldição sem motivo, pois ela irá cair sobre quem a proferiu. Portanto, esteja muito certo caso venha a proferir uma maldição. A minha recomendação é que não a profira. Mas se quiser proferir, tiver algum motivo, que tenha motivo. Porque se o motivo não tiver ou não for justo, ela vai cair sobre quem proferiu esta maldição.
É a lei do retorno. Bom, e agora? E o tempo? Para cada coisa há um tempo. E na maioria das vezes não está sobre o nosso domínio. Este item também é mencionado na Bíblia. Esse nós vamos dar agora uma pincelada agora na Bíblia e não no final. E na Bíblia está escrito em Eclesiástico 3, de 1 a 8, o seguinte contexto: todas as coisas têm o seu tempo, todas elas passam debaixo do céu, segundo o termo que cada um foi prescrito. E nós temos que há tempo para nascer e há tempo para morrer, há tempo para plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar e há tempo de sarar, há tempo de destruir e há tempo de edificar, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se afligir e tempo de saltar de gosto. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntá-las. Há tempo de dar abraços e há tempo de se pôr longe deles. Há tempo de adquirir e tempo de perder. Há tempo de aguardar e há tempo de lançar fora. Há tempo de rasgar e há tempo de coser, ou seja, costurar. Há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de amor e há tempo de ódio. Há tempo de guerra e tempo de paz. Eu fiz questão de ler exatamente o contexto na Bíblia, porque isso eu considero bastante importante, porque às vezes as pessoas falam, aconteceu comigo uma coisa errada. Há tempo de acontecerem coisas erradas, mas também há tempo de acontecerem coisas certas. Bom, vamos ver agora sobre uma regra muito importante que diz: seja outro que te enalteça, que te glorifique, que fale bem de você e não a tua boca. Isso também está na Bíblia, coisa que nós também usamos no dia a dia. E muitos dizem em oração as obras que pretendem fazer e pedem que se realizem também nesta mesma oração. E a Bíblia também fala sobre isto. E os teus pensamentos serão dirigidos nesta direção. Portanto, abra o seu coração para as obras que você pretende fazer. Diga-as para o universo, diga-as para a entidade a quem você segue, a Deus ou a Buda ou qualquer outra, mas diga a eles, porque isso também fará com que os seus pensamentos sejam dirigidos nesta direção. Bom, há um termo também muito importante que com frequência é mencionado pelos ufólogos de carteirinha e de plantão, e até pelos curiosos. Ou seja, na casa de meu pai há muitas moradas. Bom, com isto eu citei estas principais do primeiro capítulo. Agora eu vou dar apenas uma pequena pincelada nos textos bíblicos que falam sobre isto. Nós temos sobre um amigo em Provérbios 17, que diz: aquele que é amigo é o tempo todo, e o irmão conhece-se nos transes apertados. Já na Bíblia 2, o mesmo texto tem uma tradução ligeiramente diferente e diz: em todo o tempo o amigo dá mostras de amor, é o irmão nascido para o perigo. Sobre quem abre uma cova e cairá nela, nós temos em Provérbios 26, 27, que diz exatamente o contexto: aquele que abre a cova cairá nela, e a pedra virá rolando sobre aquele que boliu nela.
Portanto, cuidado quando abrir uma cova para os outros. Poderá ser você que irá cair nesta cova. Isso, inclusive, é abordado em muitos filmes. Nós temos também sobre o ciúme. E sobre ciúme nós temos em Provérbios 27:4, que diz: cruel é o furor e impetuosa a cólera, mas quem irá resistir ao ciúme? Ou seja, o ciúme já vem desde lá de trás. Tenha ciúmes, mas não excessivos, não ciúmes doentios. Tenha ciúmes para cuidar e não para restringir ou matar. Bom, um coração alegre. Nós temos em Provérbios 17:22 que diz: um coração alegre faz bem ao corpo, mas o espírito abatido resseca os ossos. Portanto, seja alegre e não abatido, porque a alegria faz bem ao corpo e o abatido resseca os ossos. Isso também está na Bíblia. Força. Nós temos em Provérbios 24:10, que diz o seguinte contexto: se tu perderes a esperança, desacorçoado no dia da angústia, será minguada a tua fortaleza. Nós temos esse mesmo texto numa Bíblia 2, com uma tradução ligeiramente diferente, e diz: se te mostrares débil no dia do perigo, estará em perigo a tua força. Quanto ao homem nascer para o trabalho, ele também é apregoado na Bíblia, em Jó 5:7, na Bíblia 1, que diz: o homem nasce para o trabalho e a nave para voar. Já na Bíblia 2, nós temos uma tradução ligeiramente diferente, que diz: o homem mas o homem é quem nasce para a miséria, com as centelhas que sobem para voar. É um texto bastante diferente do primeiro, onde diz que o homem nasce para o trabalho e a ave para voar. Acontece que na Bíblia 2, o tradutor talvez tentou se aproximar mais do contexto inicial. Mas tudo bem. E sobre a humildade, nós temos em Provérbios 18:12, o coração soberbo precede a queda e a humildade precede a glória. Maldição, esse é complicado, gente. Nós temos em Provérbios 26:2, na Bíblia 12, como um pássaro que voa de uma parte para outra, um pardal que vai para onde quer. Assim a maldição proferida sem motivo cairá sobre aquele que a profere. Já na Bíblia 2, há uma tradução ligeiramente diferente. Como pássaro a adejar, como andorinha a voar, assim é a maldição gratuita que não se realiza. Quanto a falar bem de você mesmo ou se enaltecer, há também uma passagem na Bíblia que diz, em Provérbios 27:2, seja outro o que te louve e não a tua boca, seja um estranho e não os teus próprios lábios. Mas vamos continuar. Nós temos sobre as obras que você pretende fazer, e nós temos em Provérbios 16:3, descobre ao Senhor as tuas obras e serão dirigidos os teus pensamentos. Já na Bíblia 2, há uma ligeira diferença na tradução e diz: encomenda ao Senhor as tuas obras e teus projetos realizar-se-ão. Quanto à morada do Pai de Jesus, nós temos em João 14, de 1 a 4. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Bom, com isto, eu encerro os meus pitacos de hoje, com estas pequenas citações. No próximo capítulo, eu vou comentar umas outras citações
ainda que nós utilizamos no dia a dia e não sabemos de onde provém. Bom, vamos agora à finalização. Caso tenham gostado deste meu programa, por favor, clique naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no meu canal, caso ainda não sejam inscritos. E, mais uma vez, se gostaram, compartilhem com outras pessoas, para que elas também possam ter esse conhecimento. Bom, Deus abençoe a todos e a todas. Eu sou João Batista. Namastê.